Olá, tudo bem? Eu hoje quero começar este vídeo lançando a seguinte provocação. O que é que você diria se um deputado ou um grupo parlamentar propusesse uma anistia em relação ao crime organizado? O que é que você diria, por exemplo, que alguém defendesse que presos perigosos do crime organizado fossem libertados? É claro que você, perante isso, iria achar um absurdo. Como é que alguém pudesse ter o atrevimento de propor algo tão absurdo quanto isso? Acontece, como nós vamos ver neste vídeo, que isso não é substancialmente diferente daquilo que está a ser proposto neste momento pela extrema-direita no Brasil. Quando ela propõe uma anistia em relação a pessoas que tentaram derrubar o regime democrático de direito e que, aliás, continuam a tentar derrubar esse regime, o que ela basicamente está a tentar propor é que o Estado anistie, que o Estado deixe de cumprir o seu papel e que a justiça deixe de cumprir o seu papel de fazer com que pessoas que cometeram crime paguem por esses crimes, de forma que elas deixem de continuar a tentar cometer esse crime, em benefício de quê? Em benefício de nada. O Estado não teria, com esse processo, nenhum tipo de benefício, a população não iria ter nenhum tipo de benefício. Muito pelo contrário, basicamente o que iria acontecer era o seguinte: as pessoas iriam ver, iam perceber que elas poderiam continuar a tentar derrubar o regime até obter sucesso. E porquê? Porque se elas até agora não tiveram que pagar pelo crime, se elas foram anistiadas, não há nenhum motivo para se achar que, se no caso da continuação do cometimento do crime, não, em algum momento, não se volte a propor um processo de anistia e um processo de uma suposta pacificação. Portanto, o que iria acontecer é que elas iriam continuar a tentar derrubar o regime até obter sucesso. E obtendo sucesso, o que é que ia acontecer? Quem ia pagar por esse por processo seriam aqueles que deixaram de cumprir o seu papel de fazer com que pessoas que cometeram crimes paguem pelos crimes que cometeram. Então, é evidente que nós estamos a falar de uma coisa que é totalmente absurda. Mas vamos então, para compreender melhor, vamos entender em que situações se faz sentido falar-se em anistia e em que situação se faz sentido falar-se em pacificação. Por exemplo, nós poderíamos falar hoje num processo de pacificação da guerra na Ucrânia, em que existe um país que agrediu o outro, invadiu as fronteiras do outro, tem levado à destruição e à morte de milhares de pessoas e que, evidentemente, não admite de forma alguma sair desse país sem obter algum tipo de compensação. Então, hoje, por mais injusto que seja, e seria extremamente injusto com a Ucrânia, um processo em que se pusessem ambas as partes a conversar de forma a encontrar uma solução para a pacificação daquela região. O bem maior seria o qual? O bem maior seria que deixasse de morrer gente e que as pessoas pudessem voltar à sua vida normal e entrasse num processo de paz. Sobretudo porque está evidenciado que não existe uma forma de resolver esse conflito através de, de um processo que iria conduzir a mais morte e a mais destruição, sendo que, no final, o país que hoje teria que admitir, por exemplo, perda de uma parcela do seu território, possa, no limite, vir a perder até o território todo. Ou então a parcela muito maior do que aquela que perderia agora. Então, sim, existe um processo tremendamente injusto,
mas que existe um benefício em admitir que esse processo seja, de alguma forma, aliás, em grande medida, injusto em relação à vítima. A vítima vai se sentir justamente tremendamente injustiçada porque viu que, de alguma forma, o crime cometido por a outra parte compensou. Aonde poderíamos falar hoje em anistia? Por exemplo, faria sentido hoje falar-se em anistia em relação à Venezuela, em relação ao regime ditatorial e opressor que a Venezuela tem hoje. Porquê? Porque o bem maior seria trazer o país para um regime democrático, iria resolver um processo em que pessoas estão a ser presas, pessoas estão a ser mortas e só existem duas formas de resolver esse problema. Uma é a forma violenta que iria conduzir a mais mortes e a mais destruição, que seria uma revolução, que muito provavelmente, ou melhor, com certeza, iria atirar o país para uma guerra civil, de consequências que a gente não consegue sequer imaginar. Então, num processo de anistia em relação ao regime, de forma que o regime aceite abandonar o poder, seria evidentemente um processo tremendamente injusto, porque essas pessoas deviam sim ter que pagar pelos seus crimes, mas se admitiu que essas pessoas possam sair sem ter que pagar por esses crimes, inclusivamente com algum tipo de benefício, em, em benefício da população, em benefício de um bem maior, que é o restabelecimento do regime democrático e um processo que poderíamos falar, aí sim, de alguma forma, num processo de pacificação, porque existe um conflito entre o regime ditatorial e qualquer regime ditatorial gera sempre um conflito com aqueles que querem se libertar dessa opressão em que vivem. Então, aqui cabe perfeitamente se falar em anistia, lá está, porque existe um bem maior. Ou um processo no Brasil semelhante a esse que chegou, inclusivamente, a se propor que se faça na Venezuela, e provavelmente será a única solução, foi o processo de anistia de 79 que conduziu a queda do regime ditatorial, em que evidentemente houve uma série de criminosos que deixaram de pagar pelos seus crimes, houveram torturadores, houveram pessoas que assassinaram pessoas, que criou evidentemente um sentimento de profunda injustiça, sobretudo nas pessoas que sofreram na mão desse regime, seja diretamente, seja porque familiares deles vieram a padecer inclusivamente desse regime, existiu um sentimento de injustiça porque essas pessoas que cometeram esses crimes não pagaram por ele. Mas existia um bem maior. O bem maior seria a restauração de um regime democrático em que o país sairia beneficiado desse processo de injustiça. Agora eu pergunto, é isso que se passa em relação à proposta que está a ser apresentada? Existe um regime opressor no Brasil? O regime está a criar algum tipo de problema para a sociedade. Problema que tem levado, por exemplo, como acontece em todos os regimes ditatoriais, à morte e ao sofrimento de pessoas porque o regime as oprime de alguma forma. Não, não é nada disso que acontece. O Brasil hoje tem um regime democrático. Nem sequer se pode falar que existe dois lados em conflito. Não. Basicamente, o que nós temos é um regime democraticamente eleito que exerce o seu poder de forma legítima e outros que querem derrubar esse regime. Por isso é que eu digo que o que está a ser proposto não é substancialmente diferente do que se alguém propusesse uma pacificação com o crime organizado. Que alguém propusesse, por exemplo, a libertação do Beira-Mar. Alguém acha que isso teria cabimento? Evidentemente que não.
Então, é disso que se trata neste momento. E depois, falar-se em pacificar o país. Pacificar o país como assim? Existem dois lados em conflito e que esses dois lados têm que chegar a um acordo de pacificar? Não. Inclusivamente, o que é que nós temos? Nós temos um grupo que tenta derrubar esse regime, que num processo de suposta pacificação, num processo de anistia, o que iria conduzir é que eles continuassem a tentar derrubar esse regime, ou seja, em vez de termos um benefício maior, o que nós temos era um prejuízo maior. Por outro lado, a não anistia, a não anistia, ou seja, em que as pessoas fossem obrigadas a pagar por esse crime, esse sim seria um processo, entre aspas, de pacificação. Como seria essa pacificação? A pessoa pagou por um crime, as pessoas foram presas, então não, essas deixarão de poder continuar a derrubar o regime democraticamente eleito e legítimo, e aqueles que porventura venham achar que é boa ideia continuar a tentar, vão se sentir desmotivados por fazer isso, porque iriam saber que caso tentassem e não obtivessem sucesso, iriam, tal como as anteriores, ter que pagar pelos seus crimes. Então, ser contra a anistia é que sim, é uma forma de resolver esse conflito. Qual é o conflito? É o conflito daqueles que querem impor o seu regime, aqueles que querem derrubar um regime democrático para impor um regime ditatorial e opressor, que provavelmente só iria sair do poder através de um processo de anistia. Então, vamos supor que fosse feita a anistia e que essas pessoas continuassem a tentar derrubar o regime até ter sucesso. Quando tivesse sucesso, o que é que iria acontecer? O que ia acontecer é que mais pessoas iriam acabar morrendo. Por exemplo, hoje se sabe que essas pessoas chegaram a pôr em prática, na verdade, puseram em prática, tiveram que desistir porque as coisas não correram como eles esperavam, inclusivamente levar à morte de 3 pessoas: o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes. E porquê essas 3 pessoas? Porque matar o Lula e o Alckmin garantiria que não haveria, que o regime teria, o governo seria derrubado. Ao matar o vice-presidente, ele não poderia exercer o poder, não poderia assumir o poder no lugar do Lula. E ao matar o Alexandre de Moraes, além de dar uma mensagem para os outros juízes, membros do Supremo, que não façam nada, não se metam em problemas, senão o vosso destino pode ser esse. Inclusivamente, ao chegar ao poder, muito provavelmente, certamente o que eles iriam fazer seria derrubar, dissolver o Supremo e eventualmente nomear um outro Supremo com outros juízes esses que evidentemente estariam de acordo com esse novo regime imposto, e mais tarde a única forma de que esse regime, que iria provocar mortes, iria provocar sofrimento para o país, iria causar uma destruição da economia do país, no mínimo, o que é que ia acontecer? A proposta de mais uma anistia, e aí sim seria uma anistia justificada, porque haveria um bem maior a defender. Qual seria o bem maior? A restauração da democracia. Só que hoje em dia isso não faz sentido, porque nós já vivemos no Brasil com um regime democrático legitimamente eleito. Então, a anistia será em benefício apenas dos criminosos. Os únicos que seriam beneficiados seriam os criminosos. O país não iria se beneficiar em nada com esse processo. Não haveria, em relação a esse processo, nenhum tipo de benefício. Pelo contrário, esse processo só iria trazer mais prejuízo. Então, que sentido faz que pessoas que cometeram um crime deixem de pagar sobre os seus crimes, sendo que isso não iria resultar em nada de bom, em nada de positivo para o país e para a população brasileira em geral?
Bem, eu entendo que este vídeo foi claro. Eu espero que você, caso não tenha subscrito ainda o canal, subscreva, dê o seu like se concorda, dê o seu dislike se não concorda, deixe o seu comentário. O que é que você pensa de tudo isto? E partilhe esses vídeos nas redes sociais. Faça de alguma forma que este vídeo possa chegar, por exemplo, a deputados progressistas, porque esta é uma ideia que se teria um efeito extraordinário caso algum deputado progressista viesse a trazê-la numa próxima discussão e viesse, em vez de entrar nesse processo de anistia não, e apenas admitir esse tipo de discussão, não. E confrontar, devia ser confrontar esses que defendem anistia, esses que defendem essa suposta pacificação, com essa ideia de que não é substancialmente diferente defender a anistia em relação a essas pessoas do que defender anistia contra o crime organizado. Fiquem bem, vemos num próximo vídeo.